O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro respondeu a Luiz Inácio Lula da Silva por meio de suas redes sociais após o presidente ter classificado a sua atuação nos Estados Unidos como terrorista e ter afirmado que o político autoexilado tenta, abre aspas, lamber as botas do Trump, fecha aspas. As declarações do atual presidente ocorrem em discurso proferido ontem, né? Ele diz o seguinte, abre aspas, eu estou aqui nos Estados Unidos e para defender a liberdade do povo brasileiro, enquanto o Lula só quer voltar à cena do crime para roubar os aposentados do INSS e também as estatais brasileiras, fecha aspas, palavras aí do Eduardo Bolsonaro, sem fornecer provas em um vídeo publicado em sua conta no X, o antigo Twitter. O esquema de fraude do INSS, na verdade, estava em curso desde 2016, quando Michel Temer era o presidente do país e os valores desviados aumentaram nos últimos 2 anos, já na gestão petista. E Lula classificou a atuação de Eduardo Bolsonaro como lamentável e antipatriótica. O presidente ainda complementou: o cidadão que é deputado pede licença ao seu mandato para ir ficar tentando lamber as botas do Trump e de assessor do Trump pedindo intervenção na política brasileira. Em resposta, Eduardo Bolsonaro diz que ano que vem ele, o Lula, será aposentado da vida pública. Abre aspas, se Deus quiser, a gente vai ter um Bolsonaro de volta à presidência. Fecha aspas, disse, sem especificar de qual membro da família estava falando. Eduardo Bolsonaro tem se apresentado como uma alternativa para o Senado de São Paulo ou para a presidência da República, uma vez que seu pai, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, se encontra inelegível até 2023. E falando sobre isso, a gente viu aí também que uma pesquisa que saiu ontem, se as eleições fossem hoje, a Michelle Bolsonaro já estaria na frente do Lula, né? Por isso que aqui eles até falam que não sabe qual Bolsonaro aí, no caso, ele estaria falando. Pode ser ele, pode ser a Michelle. E ela também se manifestou em apoio ao próprio Eduardo Bolsonaro, caso ele seja candidato à presidência. Mas, de uma maneira geral, é muito triste a gente ver uma situação dessa, de trocas de ofensas, um com o outro. E nós estamos falando de um presidente da República, de um deputado. Enfim, nós estamos falando de uma nação onde tem essas coisas que realmente são lamentáveis. Muito triste para uma nação da grandeza do Brasil, né, Adilson Guelph? Isso. Bom, o deputado Eduardo Bolsonaro, ele é licenciado. Então, ele está lá para isso, nos Estados Unidos. Vamos por assim dizer. Agora, eu entendo que o presidente Lula, ele perde uma enorme chance de ficar quieto. E também direcionar os seus esforços para os problemas do país, ou seja, para os problemas que são reais. A gente pode aqui listar alguns. Por exemplo, juro alto, tá? Dívida pública, estatais dando problema, fraude no INSS, enfim, geração de emprego. Então, eu acho que se ele dedicasse o esforço dele também nos discursos, para que ele possa simplesmente gerar ações para melhorar a vida da população, e ao invés de ficar, vamos dizer assim, que isso daqui foi uma provocação, primeiro que não tem nada de terrorista, eu pelo menos não consigo enxergar nada de terrorista nada de terrorismo em qualquer ação que eu acompanhei até o momento do deputado Eduardo Bolsonaro. Também, ficar falando que lambe bota de um, lambe bota de outro, cada um tem a sua ideologia e cada um procura os seus líderes. O Lula também tem os líderes dele. Se a gente for falar de lamber botas... Quem que ele vai lamber, exatamente. Né? Então, assim, a gente também pode falar. Então, assim, eu acho que ele desperdiçou um tempo, que ele ficou provocando outras pessoas, sendo que o foco dele, a atenção dele deveria ser direcionada para os problemas reais do país, que nós temos vários deles, e que precisam esses problemas, todos eles precisam com que ele e toda a equipe estejam concentrados para resolver isso. Então é lamentável, isso não é uma atitude de um presidente, de um estadista, que está à altura de um país como o Brasil merece. Agora, uma outra coisa também que a gente tem observado nos últimos tempos é que todas as falas que ele tem feito em vários pontos, em vários lugares do Brasil que ele pega para fazer discurso, ele tem falado algumas coisas que são absurdas e que, de uma certa forma, nos leva a pensar que parece que ele não está assim no total equilíbrio das suas faculdades mentais, né?
Eu não sei se ele, vamos dizer assim, pegou alguma mania da ex-presidenta Dilma, alguma coisa assim, de começar a ficar falando besteiras, mas ele está sendo bem assessorado. Ele até recentemente, ele até trocou a equipe dele de comunicação. Então eu não sei como que a equipe dele de comunicação comete um erro básico desse de ficar colocando em discurso dele provocações que simplesmente estão muito pouco relacionadas com o problema do país. Eu acho que aí é um puxão de orelha aí para a equipe de comunicação. E também, se ele vem falando besteiras, eu acho que a equipe de comunicação tem que chegar e falar com ele. Se ele for um pouquinho esperto, um presidente, a gente, pelo menos ali, não mede a questão do nível de inteligência. Mas se ele for um pouquinho esperto, como ele parece que ele vai simplesmente seguir a equipe de comunicação e procurar fazer o melhor mandato, que, assim, discurso sem ação, isso não vai colar. Aí estão mostrando os índices de rejeição e a eleição já é o próximo ano. Bom, e falando sobre os índices, a pesquisa que foi lançada ontem, terça-feira, dia 3, mostra que se as eleições fossem hoje, o presidente Lula terminaria o primeiro turno à frente do governador Tarcísio e do deputado Eduardo Bolsonaro. Porém, ele ficaria atrás de Jair Bolsonaro e também da primeira-dama Michele Bolsonaro. É a quinta rodada do Instituto, que simula diversos cenários aí de eleições presidenciais. E além de todos esses nomes que a gente acabou de citar, também foram citados na pesquisa Ciro Gomes, Ratinho Júnior, Pablo Marçal, Romeu Zema e o Ronaldo Caiado. Uma outra coisa também, só para fechar essa questão, é bem típico de quem é um ditador ou um autoritário, né? Porque ele tem uma equipe que pode escrever, que tem escrito, talvez, certamente, todos os discursos que é para ele poder falar, ele coloca as folhas de lado, as pautas de lado e vai sozinho falando. Então, que fica todo mundo ali, poxa, por que nós escrevemos esse discurso se ele está falando totalmente ao contrário e falando coisas que não eram para ser faladas? Né? Outra besteira, outro erro que é cometido por ele. Então, é por isso que a gente... E a questão que a Poliana citou aqui das pesquisas, quer dizer, os alertas já estão sendo dados. Então, assim, escuta aquela questão, canja de galinha não faz mal para ninguém. Escuta quem quer e é inteligente aquele que percebe que a situação não está boa e discurso não ganha eleição. Só discurso não ganha eleição. Alguns especialistas em ciência política já têm afirmado que ele já está, de uma certa forma, não tem mais retorno, não há possibilidade alguma de se reeleger em 2026. Vamos... como o cenário político ele é muito dinâmico, é só uma fotografia hoje. Mas, assim, sinais estão sendo dados de que ele precisa mudar a condução, tanto do governo, como também das falas do presidente. Acho que isso daqui é incompatível com a fala de um presidente eleito do Brasil.